Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Dessa vez nós estaremos falando um pouquinho sobre regime militar. Eu lembro que nós já temos algumas aulas no canal falando sobre esse assunto, não é? Nós começamos falando sobre o governo de Juscelino Kubitschek, depois falamos um pouquinho a respeito de Cuba, nós falamos um pouquinho a respeito de guerrilhas, nós falamos um pouquinho a respeito de Farc, não é? Falamos um pouquinho também sobre o governo João Goulart, né? E hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. Faremos uma pequena introdução a respeito daquilo que já foi falado. Mas se você não assistiu às últimas aulas, eu sugiro que você assista para você ter aí uma visão mais completa da abordagem que nós estamos fazendo. É um tipo de abordagem que normalmente não se faz, é um tipo de abordagem que normalmente você não encontra no seu livro, né? Que você estuda aí a história que chega até você. Então vamos lá, você vem comigo? Vamos lá. O governo Juscelino Kubitschek, ele tinha lá um projeto de industrialização do país, né? Ele tinha um slogan 50 anos em 5, né? E ele trouxe realmente uma industrialização, um desenvolvimento para o país. Só que esse desenvolvimento, ele trouxe também alguns problemas. E, obviamente, que esses problemas surgiriam no próximo governo e ele não queria estar como presidente na situação, na condição de presidente, quando ele tivesse que pagar a conta das coisas que ele fez, os empréstimos, né? A industrialização acelerada e, de certa forma, desorganizada, trouxe diversos problemas para o país, né? Você tem uma massa imensa de trabalhadores vindo, né, da área rural para a área urbana, e você não tem como, depois das festas, das festividades, das grandes obras, né, arcar com emprego para toda esse contingente que veio do Nordeste, do Centro-Oeste, né? Eles vieram para cá, né, para o Sudeste. E isso vai gerar aí alguns problemas, né, de ordem econômica e política e social, obviamente, social. Você tem geração de favelas, você tem desemprego, você tem subemprego surgindo, uma série de questões. Obviamente que isso ia parar na mão, né, do próximo presidente. Essa imagem que você está vendo aí é do presidente João Goulart, que é chamado de Jango, nós falamos um pouquinho sobre isso, né? Ele tinha um caráter aí, né, uma linha, um alinhamento populista, né? Não dá para falar muito a respeito de populismo aqui, e que se confundia, deixa eu, né, tentar traduzir isso aqui em uma imagem, se entrelaçava um pouco com o agir comunista, com a estratégia comunista, né? Aquele populista, ele usava o povo para poder chegar ao poder, ou se manter no poder. E o comunismo também, né, ele lança a mão das condições sociais para alcançar os seus objetivos. E ele é confundido, o discurso dele é confundido ou alinhado, não sei se confundido ou alinhado, talvez ele tivesse mesmo esse alinhamento, com um viés comunista, né? Então, esse cara aí que você está vendo, né? Está aí uma outra imagem, né, dele em comícios, essa imagem aí, deixa eu marcar aqui o ponto. Essa imagem aí, ele traz aí, né, o João Goulart em diversos comícios, né, falando ao povo. Ele tinha muito costume de sair às ruas e andar com o povo. Dizem que uma dada ocasião, ele, em um dos seus comícios, em um dos suas campanhas, ele simplesmente parou, sentou no meio-fio, pegou um pão com mortadela e começou a comer, né? Se colocando assim como um igual ao povo, né? É um caráter populista. Na campanha isso é um caráter populista, durante as campanhas, né? É tido como populista. Bom, vou passar uma outra imagem para você, né? Tá aí, né, o povo com Jango começa a reforma. Eu falei sobre a reforma de base na última aula, né? Não vou abordar isso aqui. Ele queria reformar o país, ele trouxe aí diversas propostas, né, sobre a questão da terra, sobre redistribuição de renda, né? E as propostas que ele trouxe tinham um caráter bem radical e não foram aceitas pela elite brasileira, né? Em função de ter um alinhamento, como eu falei, né,
um viés comunista, né? Viram esse viés nas propostas do Jango, né? João Goulart, e ele começou a ser rejeitado por parte da sociedade, né? Por parte daqueles que moviam a sociedade, os setores industriais, né? Os detentores de terra, né? Eles rejeitaram isso aí. Né? Deixa eu passar uma outra imagem para você. Tá aí, ó, esse jornal aí, Jornal do Brasil. João Goulart decreta desapropriação de terras, encampa refinarias e pede nova Constituição. Então ele está agindo segundo aquilo, no entendimento dele, resolveria o problema do país. Mas nas minhas aulas anteriores eu abordo bem especificamente essa questão do problema que surgiu e isso aqui não iria resolver. Você vê claramente lá. Assista às aulas. Eu falo um pouquinho da massa urbana, né, e a carência de emprego. Você encampar terra, você não ia gerar empregos. Você precisa de mecanização da terra. Olha só o problema. É você encher a terra de pessoas, você repovoar o campo, porque o campo, de certa forma, esvaziou, a mão de obra veio para a cidade, não iria suprir necessidades, mudou a realidade. Né? Você encampar refinarias, né, você faz fuga de capital. Era difícil você ter capital, investimentos no Brasil. Você apropria o setor privado simplesmente vai embora daqui. Né? Isso não resolveria. Não resolveria. Cuba está aí que nos serve de exemplo. Né? Fidel Castro fez isso lá. Eu falo isso nas últimas aulas e não deu certo. O povo passou mais fome ainda do que estava passando. Né? Então vamos lá. Vou passar uma outra imagem aqui para você. Né? Deixa eu ver aqui. Estou selecionando porque é uma revisão. Tá aí, né? Deixa eu botar isso daqui para você ver. São Paulo de pé em defesa da democracia. Né? Isso aqui é o setor que defendia a manutenção, vamos chamar assim, do status quo, do jeito que estava, não queriam as mudanças, né? Porque enxergava nas mudanças propostas pelo então presidente, João Goulart, não dariam certo. A ideia era essa, olha, isso aí não vai dar certo, você vai desapropriar, você vai tentar mexer no setor produtivo, o setor produtivo vai falir, já está difícil. Né? Recentemente, a gente tem um país aí, né, na atualidade, a Argentina, que tem um viés de esquerda, e eles estão lá tentando fazer reformas muito semelhantes a essas aqui. Parece que o presidente lá, né, ele proibiu o setor privado de mandar o empregado embora. Né? Demissão, é proibido demissão. Ora, né, se você vive num livre comércio, né, liberdade de comércio, você tem que lidar com essas questões e às vezes você tem que mandar embora, senão você vai falir. E proibiu também de deixar de pagar salário. O cara não tem, ele não está vendendo, vai pagar salário como? Entendeu? São atitudes que você vê claramente que geram fuga de capital. O cara não está conseguindo investir na Argentina, o que ele vai fazer? Ele vai procurar o Brasil, ele vai procurar um outro país que ele consiga investir. Isso é óbvio. Então eu tenho meu capital. Olha, aqui você tem que empregar 100 pessoas, é obrigado a empregar, mas eu preciso de 50. Beleza, eu não quero abrir mais a minha empresa aqui, eu vou para outro lugar. É assim, a fuga de capital. Não adianta você pressionar o capital, porque ele vai fugir. Óbvio que vai fugir, você não consegue detê-lo. Eu encampei, eu peguei a empresa para mim, você vai vender para quem? Dentro do país você não consegue viver, que está uma miséria tremenda. Os outros países falam, não compro de você porque você roubou essa empresa. Essa empresa é roubada. Não adianta, não vai conseguir. Então isso, era essa a questão que estava acontecendo aqui. Né? Então vamos prosseguir. Tá aí você, vou passar mais uma imagem para você. E aqui, o que aconteceu? Aqui já é a revolução. Eles chamam de revolução ou tomada do poder, chame como você quiser. Alguns livros, algumas literaturas colocam como, a maioria delas, coloca como golpe. O golpe militar de 64. 31 de março de 64, os militares tomam o poder. Chame como você entender aí melhor.
né? Eles tomaram o poder, tiraram, destruíram o presidente, o João Goulart. Ele é exilado, né? Tá ali, ó. Fabulosa demonstração de repulsa ao comunismo, né? Então o povo vai para as ruas e tudo mais, né? Uma boa parcela da sociedade vai para as ruas. A sociedade estava bem dividida, uns iam pelo aquele, claro, população mais desfavorecida, iam pelo lado do Jango, João Goulart, do presidente que queria fazer essas reformas. A sociedade, a classe média, digamos assim, não queria isso, porque não queria, né, nenhum alinhamento com o comunismo, né? Queriam manter o Brasil do jeito que estava. Não em termos de problema, melhor, não em termos de pobreza, mas em termos de status quo, ou seja, continuar o país capitalista, né? Resolver o problema dentro do capitalismo, uma vez que eles viram o exemplo de Cuba e Cuba não deu certo, ficou claro isso para eles. Eu mostrei uma foto aqui de um manifesto, se eu não me engano, em São Paulo, com uma placa lá, né, um cartaz desse protesto dizia: não queremos uma outra Cuba no país, né? Eu mostrei essa foto aqui para vocês. Então tá aí, né, o jornal, né, esse jornal aqui, o Dia do Globo, é a mesma empresa, ele era completamente, essas mídias, né, que era o capitalismo, eram plenamente a favor do governo, plenamente a favor do que estava acontecendo, né, em termos de tomada do poder. Então, lá, fabulosa demonstração de repulso ao comunismo, quando os militares tomam o poder. Jango, exilado do Paraguai. Então, ele foge daqui, o presidente, ele é destituído, deposto, ele vai para o Paraguai e aí começa lá, você começa aí com o regime militar, propriamente dito. 31 de março de 64, né? Tá em um outro jornal, como eu falei, ó, vou botar aí para você. Esse jornal aí é o Globo, né? A Globo hoje, ela é de alinhamento de esquerda, você vê isso claramente, né? Porque ela tem interesses nisso. Mas aqui não, aqui era de alinhamento de direita, né? É aquilo que favorece a ela. O Exército defendeu nesta revolução de 31, revolução, tá vendo? Aqui não fala golpe, fala revolução. O mesmo ideal que custou a vida de Tiradentes. Estou fazendo uma alusão aí aos princípios defendidos por Tiradentes. Tiradentes, ele defende a República. Tiradentes defendeu a liberdade de expressão, Tiradentes defendeu a cidadania. Assim era visto o Tiradentes, né? Até hoje, né? 21 de abril, tal, o dia de Tiradentes. Hoje em dia não se comemora mais assim, mas ele está fazendo essa alusão, né? O escritor do jornal, o editor, o redator, ele colocou assim: olha, as mesmas coisas que defendia o Tiradentes, ou seja, o bem da sociedade, o Exército está fazendo. Isso saiu no jornal o Globo, que tanto massacra hoje, né, os militares. Mudança radical aí de pensamento. Porque o dono da Globo, né, o Roberto Marinho, ele faleceu e deixou aí para os seus filhos, né? E o filho pensa completamente, os filhos pensam completamente diferente do que ele pensava. A Globo não é a mesma empresa, praticamente. Bom, tá aí. Então, você tem aí, já passei mais uma foto para você, de 64 a 85, é o regime militar, eu vou chamar de regime militar. Você tem aí os presidentes que governaram o país, todos eles militares do Exército, né? Primeiro foi o presidente Castelo Branco, depois Costa e Silva, depois o Médici, a gente chama de Médici, depois Ernesto Geisel, você vai chamar de Geisel, depois o Figueiredo. Figueiredo foi o último presidente, né, militar. Eles eram, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, eles eram eleitos, porém indiretamente, né? E quem elegia ele era a Câmara, o Senado ali, né, que elegia lá o presidente. Outros concorriam, outros de outros segmentos, outros candidatos. Haviam outros candidatos? Sim, havia. Mas a coisa foi montada, a gente vai falar com mais propriedade sobre isso, organizado, o sistema político foi organizado em prol de favorecer aquele que era indicado pelo governo. Então, o presidente tomou o poder, o Castelo Branco, eles desorganizaram a Câmara dos Deputados.
e o Senado, de formas a ter maioria nesses, né, favorável a eles, a maioria era favorável a eles, para que pudesse permanecer no poder. Né? Você tinha presidente, candidatos de outros segmentos das Forças Armadas, né, da Marinha e tudo mais, e você tinha também civis, né, concorrendo à presidência. Porém, quem ganhava era sempre o presidente militar, né, porque a coisa foi estrategicamente montada para que ocorresse dessa forma. Né. Eles fizeram assim. Bom, era democracia? Obviamente que não era democracia. Né. Não havia voto, não havia eleição direta, porque eles não queriam abrir o espaço, né, aumentar o risco de deixar um comunista chegar ao poder. A ideia era essa, clara. Né? Então, por isso que eles restringiram bem, né, a escolha do chefe da nação. Né? Ficou ali restrito ao exército. Fizeram isso muito bem montado, porque a ideia era impedir que chegasse ao poder alguém com viés comunista, assim como chegou o João Goulart. A ideia era essa. Né? Não era democracia. Obviamente que não era. Bom, dando prosseguimento, nós falamos também um pouquinho sobre, né, na última aula, eu esqueci de citar aqui, é porque eu não coloquei na ordem correta aqui dos slides, sobre as guerrilhas. A gente falou sobre a FARC também na última aula. Né? Nós falamos sobre o agir, né, que lá na Colômbia, né, a forma de atuação da esquerda que influenciou a esquerda brasileira, né, agir dentro de guerrilha, de força militar, dentro no centro urbano e fora do centro urbano, força armada, porém não regular, não era um exército, era uma guerrilha, eram guerrilheiros militantes da esquerda. Isso também aconteceu aqui, a gente vai ver, né, nas nossas aulas. Aí, não sei se hoje é só uma conversa a respeito do contexto que o Brasil estava vivendo nesse período, né, como funcionava o organismo, como funcionava, né, tanto de quem estava no poder, dos militares, quanto de quem estava do outro lado, os comunistas, né, como que eles agiam, o que eles queriam. Né. Já falei aqui, os militares queriam evitar que os comunistas chegassem ao poder. Né. A princípio, quando eles restringiram a democracia, foi para que evitasse que eles chegassem por meios democráticos. Mas aí eles recorreram ao lado da guerrilha, da força para chegar ao poder. A ideia era essa, claro. Né? Então, vamos passar aqui, né? Você está vendo aí um jornal, né? Jornal do Brasil. Governo baixa ato institucional e coloca o Congresso em recesso por tempo ilimitado. Então, o que o governo fez? Assim que chegou no poder, o que ele vai fazer? Ele vai fechar o Congresso. Congresso, quando você fala Congresso, você está falando Câmara dos Deputados e o Senado. Ele fechou, falou, acabou, está em recesso. Vocês não vão trabalhar mais. E ele vai começar a reformular as coisas. A primeira coisa é o ato institucional. O que é o ato institucional? Eles chamam de AI. O mais famoso é o AI-5. Isso cai em prova, obviamente. Né? AI-5. O que foi o AI? O que era o ato institucional? Era um decreto que vinha da parte da presidência da República, ou seja, o governo militar, que tinha valor de Constituição, que tinha valor, que tinha força constitucional, ou seja, ele poderia, de certa forma, ele poderia alterar a Constituição ou mesmo anular situações constitucionais, leis constitucionais. Eu lembro a você que hoje você vê aí produção de leis. O governo, você ouve muito falar isso, o Senado, a Câmara votou lá uma lei e tal. Só que todas as leis que são votadas hoje, ela não pode ter, as leis não têm valor constitucional. A Constituição, as leis constitucionais, elas são leis abrangentes, ou seja, gerais, e elas são consideradas leis pétreas, ou seja, de pedra, de petrificado. Está caindo aqui meu outro celular, que eu marco meu tempo. Né? E isso você não muda. Então, aquilo que é constitucional você não muda. Por exemplo, você tem o direito, liberdade de culto.
né? Liberdade de expressão, isso é constitucional. Então ninguém pode fazer nenhuma lei que fira esses princípios constitucionais. O deputado está propondo uma lei aqui que altera aí a Constituição no sentido de liberdade de culto. É proibido, né, o culto afro, isso aí. É proibido o culto cristão, ou é proibido no local público. Não pode. Essa lei não passa. Por quê? Está ferindo a Constituição. É proibida a liberdade de expressão. Não passa. Não passa. Para você fazer algo que altere a Constituição, você tem que juntar de novo o Congresso. Está vendo ali? O nome que está aqui. Congresso. Você tem que juntar Câmara dos Deputados e Senado em uma casa só para votar com o intuito próprio para alterar a Constituição. Alguma causa constitucional. E se não for assim, não passa. Se as casas votarem separadas, vota no Senado uma lei, depois vai para a Câmara dos Deputados, ou vota na Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado. Esse tipo de votação não pode alterar a Constituição. Só quando as casas se juntam. Você já ouviu falar que as casas, o Senado e a Câmara se juntaram para fazer alguma coisa? Ultimamente não junta, porque não se pode alterar. A Constituição praticamente ela é inatingível. Só em um caso muito excepcional, tá, que você vai juntar as casas, aí o que sair dali pode alterar a Constituição. Por isso você tem o Supremo Tribunal, o guardião da Constituição. Qualquer coisa que ele sinta, deveria ser assim, hoje em dia não está sendo, qualquer coisa que ele veja que vai alterar a Constituição, ou mexer em algum princípio constitucional, ele barra. O Supremo Tribunal Federal, STF. Olha, isso aqui não pode passar, não pode fazer, porque está ferindo a Constituição. Então é difícil. E aqui o ato institucional, como acabou, fechou o Congresso. O Congresso, como eu falei, as duas casas. Acabou o Congresso. Então, eles podem fazer isso. Olha só. Eles podem mexer na Constituição. Então, o ato institucional, ele mexia na Constituição, alterava a Constituição de alguma forma, acrescentava ou anulava algum princípio constitucional. Você vai ver princípios constitucionais. Você vai ver que eles vão alterar e eles vão tirar princípios, tirar direitos e vão acrescentar coisas na Constituição, né? Tanto é que em 67 tem uma outra Constituição, eles vão fazer outra, né? Em 67. Então vamos lá. Então passei de novo aí, né? Você está vendo aí Jornal do Brasil de novo, falando sobre um ato institucional, né? O AI-5. Né? O AI-5 ele é muito falado. São vários atos. AI-1, AI-2, 3, 4, 5, 6, eu acho que até 17, já vi até 17. Cada um falando uma especificidade aí, né, das novas leis surgindo e alterando princípios constitucionais. O AI-5 ele é muito falado porque ele altera aí os direitos, se não me engano, os direitos civis. Né? Direito civil. O que é direito civil? Direito civil é você, por exemplo, no tocante a um crime, você só pode ser preso, né, mediante aí, né, aquelas questões de você ser o flagrante, que é 48 horas e tudo mais, né, você não pode permanecer preso sem um julgamento, você tem que ter um julgamento, tudo isso. Então, esses direitos civis, né, de interrogatório, tudo que você conhece sobre interrogatório, né? Às vezes você vê lá o cara cometer um crime, hoje em dia você vê uma pessoa que cometeu um crime, ele vai preso, aí fica um tempo preso, depois é posto em liberdade porque ele tem um habeas corpus, né? Ele vai responder em liberdade. Isso tudo são direitos civis que você tem. E o AI-5 vai tirar isso, né? Você vai ver por que daqui a pouco. O AI-5 vai tirar isso. Então, isso aqui é visto pela historiografia como o ato que mais feriu a Constituição, que tira os direitos civis. Por isso que ele é muito falado. O AI-5 tira os direitos civis. Outros atos tiram os direitos políticos. Se não me engano, logo no AI-1, o primeiro já tirou os direitos políticos. São vários atos. Não dá você não precisa decorar todos eles. Né? Você vai ver isso aí. Então, você tem que ter na cabeça isso. O ato institucional, ele altera a Constituição. Né? E assim eles vão governar, a partir de atos institucionais. Né? Depois de um tempo, ele vai voltar, o Congresso e a Câmara, melhor, a Câmara dos Deputados e o Senado, eles vão voltar a funcionar, vão voltar
a atividade, só que ele vai estabelecer novas regras políticas e isso vai favorecer o governo, né? Muitos deputados serão cassados, né? Um dos atos institucionais vão caçar diversos deputados, né, que têm alinhamento comunista, né? Muitos funcionários públicos serão aposentados, né? Professores, né, que tinham lá ideologia comunista serão aposentados, aposentadoria compulsória. O Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, era professor nessa época de sociologia. Professor universitário, ele foi aposentado compulsoriamente, né, para ele sair da linha de frente ali da educação, né? O comunismo trabalha muito essa questão da educação, né? O comunismo trabalha muito nas faculdades. Você vê hoje, né? A ideologia, ela praticamente impera em quase todas as universidades aí brasileiras até hoje. Assim naquela época também era. Por isso que os militares começaram a cortar as asas, né, dos comunistas, né, principalmente nas faculdades, né? Ainda fizeram isso lá. Bom, vamos prosseguir. Eu queria, né, quando você chega no AI-5, que ele se eu não me engano, é 68, né? Está aqui em 14 de dezembro de 1900. Deixa eu aumentar aqui, que está longe, eu não estou conseguindo ler direito. Vou aumentar aqui a imagem. Está lá. Estou trabalhando com 2 monitores. Qualquer hora eu vou te mostrar aqui meu sistema, meu estúdio, né? Não vou mostrar agora, que está meio bagunçado, mas em uma outra oportunidade eu mostro a vocês o meu estúdio de gravação. Você vê essa imagem aqui atrás, é uma cortina, mas aqui é bem interessante. Eu vou mostrar para vocês aí meu espaço, tudo improvisado, né? Ainda não acertei esse espaço aqui. Então eu trabalho com 2 monitores, às vezes eu estou olhando para aqui, para um, né, e tem o outro lá. Em 14 de dezembro de 1968, o Brasil era informado de que no dia anterior o governo militar baixara o mais duro dos atos institucionais, o AI-5. Por que mais duro? Porque tirava os direitos civis das pessoas, que estreitava ainda mais os limites da liberdade concedida pelo regime militar. Como se vê acima, na reprodução do cabeçalho do jornal, com a imposição da censura, o JB corajosamente anunciou Tempo Negro no espaço dedicado à previsão meteorológica. 4 décadas depois, a história, os personagens e a consequência são lembradas, né? Eu acho interessante o seguinte, né? Como é que o cara ele distorce as coisas. Ele está dizendo aqui, esse jornal aqui é de quando? Deixa eu ver aqui para você, ó, 2008. Olha só, cuidado com aquilo que você vê na telinha, nos jornais. É extremamente astuto o agir desses editores. Ele está dizendo aqui que o JB se levantou contra o regime militar. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu voltar aqui a uma imagem, né, para você relembrar o que eu falei agora há pouco. Só um instante. Não. Eu passei, se eu não me engano, foi o JB que eu li agora há pouco aqui. Deixa eu ver esse aqui. O Globo. Não. Não é isso que eu quero. Deixa eu ver aqui, só um instante. Eu vou fazer esse improviso aqui. Tá aqui, ó. Eu vou voltar essa imagem aqui para você. Deixa eu voltar aqui. Jornal do Brasil. Eu acabei de ler isso aqui para você, né? Governo baixa ato institucional e coloca Congresso em recesso em tempo ilimitado. Aqui não há nenhuma crítica ao ato institucional. Perdão. Não há nenhuma crítica aqui. Está falando que baixou. Se você ler a matéria, ela é bem fria, bem neutra. Não tem. Aí o cara está falando lá, em 2008, deixa eu voltar lá, vou voltar para o jornal que eu li. Era logo o anterior.
Eu dei um salto tremendo procurando. Tem 36 slides aqui, aí fica difícil de eu me organizar. Eu não falo tudo. Minha aula presencial ela é mais completa. Então, em 2008, né, ele vai falar que o JB se levantou. Aí, olha só como é que ele está falando que se levantou. Dizendo que, na previsão do tempo, está dizendo que o JB era contra o regime militar. Aí ele está dizendo aqui, em 2008, está dizendo que na previsão do tempo, eles disseram que o tempo era negro. Tempo negro. Grande crítica ao governo militar. Muito interessante. Mas ali você viu lá a nota fria deles falando sobre o jornal da época. Eu peguei um jornal da época, 64, do JB. O cara falando, o AI-5 tal, não sei o quê. Né? Frio, neutro. Aí no outro de 2008, cara, o JB se levantou contra. Nada. Apoiava os militares, assim como todas as outras grandes mídias. Por quê? Porque entenda isso. Eram empresários. Todos eles eram empresários. Capital. Um jornal é o quê? Um capitalista. Todos os capitalistas, não é difícil entender isso, eram contra o comunismo. Óbvio. Você vai falar, o JB era contra. Não era, porque defendia o interesse deles. Os militares defendiam os interesses deles. Hoje os caras massacram o regime militar. Mas eles defendiam os interesses. E esses jornalistas da época aplaudiram os militares. Aqui. Você viu ali o Globo falando assim. Né? Foi o Globo? Foi o Globo, o Dia. Né? Os militares salvaram a pátria. Ali. Mudança de opinião, óbvio. Na verdade, a mídia mundial mudou toda. As faculdades mudaram. Pra você ter uma ideia, você tem uma faculdade chamada Harvard, americana. Essa faculdade era cristã, fundada, né, por igrejas cristãs, igrejas evangélicas. Hoje, eu vi uma crítica assim, de um cara falando assim, eu achei interessante, ele falou assim, hoje tem mais comunista em Harvard do que em Cuba. Ele fala, pô, então os comunistas estão com... Rapaz, presta atenção que eu vou te falar. Sabe como é que Harvard funciona? Você acha que o pessoal vai para lá e estuda? As grandes mentes saem de lá e tal. Harvard funciona assim. Você pode estudar lá. Ela cata os gênios do planeta inteiro. Tem brasileiros que já foram para lá. Quem é gênio, quem é mente brilhante, leva para lá. Hoje funciona assim. Ela tem dois lados. Ela cata. Né? Se você for um gênio e falar, eu quero estudar, e você, a primeira coisa que o cara fala, você é um gênio, é brilhante, é excepcional, muito acima da média. Aí eu sou, então vem. E aí você chega lá e fala assim, ó, produz. O cara chega para você e fala assim, produz, você é gênio, se vira aí, você tem tudo aqui, não tem professor para você não, ninguém vai te ensinar nada não, você vai produzir. E aí saem os gênios de lá, saem mente brilhante, saem ideia brilhante, porque ele cata. É a mesma coisa de você pegar um time de futebol, mesma coisa, não é? Com muita grana e comprar os melhores jogadores do planeta e colocar para jogar. Quem vai vencer o time? Qual é o mérito? O treinador é um excelente. Não é o treinador, não. São jogadores bons. Isso é Harvard. E foi invadido por comunistas. Né? A maioria lá não são os comunistas que fazem Harvard brilhante. Né? Eles pegam pessoas brilhantes para levantar o nome da faculdade, da universidade. Né? Então, esses grandes centros produtores ideológicos, né? Jornais, você tem aí as faculdades, são tudo, né, de alinhamento de esquerda. Você vê claramente isso. Né? Mas naquela época, o que eu quero dizer? Naquela época não era. Eles tinham uma visão diferente. Já estavam entrando na faculdade, como viu aqui, né, os militares começaram a expulsar professores. Mas hoje, se você expulsar os professores de alinhamento de esquerda, acabou a faculdade, a escola fica vazia. Fica vazia. Né? Então, vamos prosseguir aqui, porque o tempo já está aí em 34 minutos. Bom,
o ato institucional, você viu lá, né? A questão como é que funcionava, então, o mecanismo, né, do regime militar. Eles restringiam o parlamento, né, o Senado, a Câmara, o Congresso, quando se juntava, né, eles influenciavam, eles restringiam ali as eleições, também. Depois vai abrir para as eleições, vai ter eleições. Só que as eleições, por exemplo, não podia fazer propaganda política, você tinha que se virar para ser conhecido. E os candidatos do governo eram conhecidos, de uma certa forma. Eles pegavam pessoas estratégicas na sociedade que eram conhecidas. Então você vai votar, você conhece uma pessoa, fala, esse cara que eu conheço está em alinhamento com o governo e tal, e o outro é desconhecido, porque não pode fazer propaganda eleitoral. Obviamente, quem vai ganhar é o conhecido. Dificilmente você vota num estranho. Então isso favorecia muito o lado, né, do regime, né, do regime militar. E uma outra coisa que eles fizeram, né, depois a gente vai até trazer com mais propriedade, foi o seguinte: eles fizeram só 2 partidos. Falaram, não tem essa bagunça de um monte de partido, vamos acabar com isso. Eles fizeram o partido Arena, que era os aliados do governo. Então, quem vai ser o aliado do governo? Um partido chamado Arena. Todo mundo que era aliado do governo tiveram que desfazer suas siglas, suas legendas de partido e se juntar a um partido só, Arena. E o outro lado era o MDB. Hoje, esse partido até ainda tem uma versão dele, é o PMDB. Era o MDB, do outro lado. Toda a oposição ao governo tinha que ser desse partido. E aí, detalhe, que quando você faz isso é uma vantagem tremenda para o governo, porque tinha oposição que não se topava. Então, você está jogando para dentro da mesma casa, mesmo buraco, pessoas que são inimigas. O partido X e o partido Y são inimigos, mas são inimigos do governo também. Quando você junta eles não vão entrar em acordo nunca. Isso facilitava o governo. Entendeu? São estratégias que eles usaram. Você está dentro do mesmo partido, mas você não concorda com as ideias do cara que está do teu lado, do MDB. Agora, o governo não. O alinhamento com o governo era alinhamento com o governo. Não havia diferenças ideológicas para quem estava alinhado com o governo. Eram os grandes empresários que botavam lá colocavam um deputado, né, um senador, eram pessoas ligadas ao governo. Então, eu só tinha um alinhamento contra o comunismo. Os outros não. Eram comunistas, eram pessoas que eram contra o governo, mas eram contra o comunismo também. Então, isso favorecia, de uma certa forma, aí, né, essa questão. Né? Bom, vamos prosseguir aí, para a gente... Eu queria passar 2 videozinhos para você, né? São pequenos, para você entender como é que funcionava o outro lado. Eu falei aqui como é que funcionava o governo. Então, depois do AI-5, né, deixa eu tomar uma água aqui para melhorar a minha garganta. Depois do AI-5, as possibilidades de você, né, depois dos AIs, né, até o AI-5, as possibilidades de você acessar o poder pelas vias democráticas praticamente zeraram. E aí a ação de guerrilha, né, a ação clandestina pelo crime, pela criminalidade, pelo terrorismo aumentou muito. Né? Então os comunistas vão começar a se organizar em guerrilhas, em atos terroristas. Isso vai ser muito comum. Isso vai ser muito comum, né? Vai ficar muito frequente. Eles vão se organizar. Você vai ter diversos grupos, né? MR8, né? É um nome bem famoso. Tem outros aí, outros grupos, organizações de esquerda, né? Fora da legalidade, né? Que eles praticavam sequestros de pessoas importantes, assaltos a bancos. Isso era muito comum, né? Você vê isso acontecer. E aí eu quero passar aí um vídeo para você de qual era o mecanismo deles. Primeiro eu vou passar um vídeo que passou no Fantástico. Fantástico. Aqui hoje tem um alinhamento, a Globo tem um alinhamento de esquerda tremendo, mas aqui a Globo era alinhada ao sistema, ao governo. Né? Então, presta atenção nisso aí. Tá? É rapidinho, esse aqui tem 1 minuto, o outro tem 6, aí eu queria fazer uma abordagem melhor com você. Vamos lá. A face oculta da guerrilha brasileira.
Acusados de traição, militantes políticos acabavam assassinados pelos próprios companheiros de partido. Eram os chamados justiçamentos, execuções determinadas em julgamentos sumários sem direito à defesa. Um homem que participava desses tribunais resolve contar suas histórias. Casos de um passado doloroso que só agora vem à tona. Você mata o seu amigo, você entrega seu pai e sua mãe. Foi isso que faz a guerra. Já utilizados em outros momentos da história brasileira, os chamados justiçamentos de militantes são retomados no início dos anos 70. É quando entra em declínio a guerrilha urbana contra o governo militar, implantado em 64. O assassinato do ex-militante comunista Salatiel Teixeira Rolim, o chinês, foi provavelmente a última ação de justiçamento promovida por grupos guerrilheiros que atuaram no Brasil nas décadas de 60 e 70. Acusado de desviar dinheiro do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário e de delatar companheiros, Salatiel foi julgado e condenado por um tribunal revolucionário. A sentença foi cumprida na manhã do dia 22 de julho de 1973. A repressão baseada na tortura prende e mata os principais líderes guerrilheiros. O medo das delações aumenta nas organizações clandestinas. Um dos primeiros a ser justiçado é Carlos Alberto Maciel Cardoso, do Juca. O acervo da repressão, que está no Arquivo Público do Rio de Janeiro, revela que Cardoso foi preso em 71 e fugiu no dia seguinte. A pessoa chegou a reconhecer que tinha sido presa e tinha feito um acordo com a repressão de voltar para entregar a organização. Então a organização justiçou ele. No dia 13 de novembro, 4 dias depois da prisão, Cardoso foi morto num subúrbio do Rio. Então você viu aí como é que funcionava esse mecanismo, né? Isso aqui eles tinham toda uma lei própria, né? Uma organização própria, tinha liderança, tinha leis internas e o crime de delação dentro da organização terrorista, o crime de corrupção, né? Dentro, você imagina se isso estivesse valendo, quanta gente não ia morrer hoje, crime de corrupção. Então, tinha uma coisa de bom, né? Eles condenavam a corrupção. E morria. Então, olha, dentro da organização criminosa lá, dos guerrilheiros, olha, o fulano ali, ele está tirando dinheiro lá da nossa tesouraria. Então, tá bom, amanhã a gente mata ele. Vamos julgar, já está julgado. Amanhã chama ele aqui que a gente vai resolver esse problema. Era assim. Você viu ali, né? Tem um outro videozinho, eu queria passar para vocês, esse é maior um pouquinho, né? Sobre uma ex-guerrilheira que fala. São 6 minutos. Eu queria que você me acompanhasse também, que é muito interessante. Ela vai falar aqui algumas coisas que normalmente você não vê no livro didático, no seu livro de história. Aí não se fala sobre isso, né? Eu queria que você prestasse atenção, porque a gente vai fechar a aula com esse vídeo, fazer um pequeno comentário. Já tem 43 minutos. Né? A gente vai fechar e aí você reflita sobre isso que a gente está trazendo. Eu terei que fazer outras aulas, porque tem diversos aspectos para a gente abordar sobre esse período, né? Então vamos ver aí o vídeo, veremos então esse vídeo. Vejamos então esse vídeo. O treinamento foi na Floresta da Tijuca. O João Lopes Salgado, que é ex-militar, treinou todo mundo, pegou umas balas de INA, era a metralhadora que a gente usava, do Exército. A gente roubava nas guaritas. INA, metralhadora do Exército, eram roubadas. Assim, Nos um deputado o soldado deu mole e pegaram. Do MDB, de ter pego um da Arena, né? Mas pegou um do MDB e pegou o dinheiro todo. O cara morava na Nacional Copacabana, a gente pegou dólar, ele tinha dólar que não era normal, escondido, joias e quadros, peças de arte, quadros de arte, a gente levou tudo. E são roubos. Era assim, nós temos que financiar. Nós temos que fazer uma ação, né, que rouba a censura da imprensa. Uma ação de propaganda armada que mobilize o povo, mostrar que é viável tomar em armas, desmoralizar um governo. Era o triunvirato. Quando eu saí, eu não resisti. Eu disse para Miriam, se acontecer alguma coisa com algum de nós, Miriam, eu volto aqui. Que ela está falando é a Miriam Leitão. Você nos denunciou. Hoje trabalha na Globo.
Está falando que Miriam Aí Leitão ela denunciou... ficou assim, não, ó, Vera não, Ângela. Vera e Ângela, de Ângela, porque ela jeito tinha um nenhum, nome eu não falso. sei. Eu disse, ah, é? Pois eu desci. Por que você Presta estava atenção no que ela tá telefonando falando. ali da padaria? Você tem telefone em casa? A Miriam Argel, Leitão Cuba, quase foi pro treinamento tribunal militar, do, 1 ano e meio. né, do crime deles lá. Quase foi executada por Argel só traição. me tratei. Tratei das pernas, tratei do sangue, do rim, só me tratei. Acabado o tratamento, fui para Cuba. Não sei quanto tempo. Treinavam em Cuba e em outros fiquei o países treinamento comunistas. todo e fiquei Comunistas que esperando davam lá o suporte passaporte falso da ao organização para comunismo poder sair de Cuba. em países aí, em Aí vias acabou de chegando o passaporte se falso tornar em comunista. O Praga. Brasil era alvo. Eu fui para Praga, troquei o passaporte cubano e peguei o brasileiro falso. Ela vai falar da... A gente ela fazia o era que queria. Eu era do estudante. Grêmio, Ó, né? Eu era do setor cultural tinha do dinheiro, Grêmio. A minha era irmã do classe teatro. média. Meus amigos eram todos comunistas, né? A escola. A gente Da botava escola. para quebrar. Eu escrevi um artigo no Jornal Mural que era Ser Revolucionário. Era mais ou menos dar as bicicletas, dar os cadernos, dar o que eu achava que era ser revolucionário, passar fome. Quer dizer, claro que não era isso, né? Mas eu estou dizendo, ele deixava. Tinha um outro amigo meu que disse, como é a educação na União Soviética. Ele pesquisou, fez um artigo. Então, realmente, o ambiente do Andes propiciou uma decolagem mesmo para a esquerda, por incrível que pareça, porque era um colégio burguês, com Burguês um rico. preço muito alto, me lembro, mas eu não deixava de ler, era nota 10 do colégio, entendeu? No vestibular. A gente tinha uma visão, para ser vanguarda, a gente tinha que ser perfeito, que também é uma megalomania, né? Vai falar da repressão de Aí 68. já o movimento não Que aí mais vem o AI-5 estudantil, que eu falei. o movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo, e que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra Presta a atenção ditadura militar, burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém Outra diz. ditadura. Mas tem que dizer, faz parte da nossa história. Não era a democracia Aquele que eles discurso queriam. do Vladimir, Eles instalaram a ditadura pelo socialismo, do comunismo. ela foi uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi pelo socialismo. Porque ali não se falava de socialismo, falava de ditadura. Ele abriu o campo para o socialismo, que foi lindo. Aquela casa era do offset. O Gabeira tinha entrado na organização há pouco tempo, há uns 6 ou 7 meses. Ele era responsável pelo jornal Resistência, que era um Fernando jornal Gabeira, que até nós hoje era ele é muito político aí. bonzinho. Até pouco Pelo tempo menos a atrás. gente queria fazer jornal, entendeu? Não era só lutar armado. Muito E armado. ali tinha offset. E também tinha a Kombi verde, que nós usamos no sequestro, que foi a maior Sequestros. bandeira para o vizinho reconhecer a casa, né? Foi a Kombi verde Offset era de um... um outro jornalista. um Maragall grande pegou o revólver do Ruivo, dos meninos, né? Que estava com ele, saiu com o revólver dele, pulou do 8º andar para a sacada do 7º para despistar a polícia que subia pela escada. Cortou a polícia, né? Foi também polícia civil. Cortou a polícia, desceu, chegou no hall, matou 2, né? Antes de morrer. Dois militares. Eu só talvez. tive uma organização na vida, dissidência comunista da Guarabara. Nunca mudei. A nunca organização saí que dela, ela não participava entrei era Comunista da Nosso Guanabara. primeiro grande erro, a gente fez uma Tinha conferência em NR8, tinha abril vários. de 69 para mudar a linha política de 67. Que era uma linha pacifista, muito influenciada pelo Partidão ainda. Nós tínhamos acabado de sair do Partidão em 67. Aí, em abril de 69, antes do sequestro do embaixador americano, a gente muda a linha. E quem escreve essa linha sou eu e o Franklin Martins. Esse cara trabalha na Globo, trabalhava até pouco tempo atrás. Você está vendo porque a Globo mudou, né, de linha? Tá vendo aí, ó? Armada e tal. Passou 10 anos no exílio, depois de clandestinidade, voltou definitivamente ao Brasil em 77, né, com a anistia, retornou. Depois a gente vai falar sobre essa questão da anistia. Jornalista, iniciada aos 15 anos, tá? Hoje é comentarista político da Rede Globo.
pegou a luta armada, se primeira. Nós éramos bem esquerdistas dentro da organização, nós éramos bem esquerdistas, bem militaristas. Aí sai uma linha militarista, aprovada pelo Congresso. Era um Congresso assim, tinha 10 pessoas. Congresso deles, não é Congresso Nacional, não. A gente chama de Congresso. Aí você vê, né, que havia um outro lado. Muitas vezes você ouve só uma versão da história. Tem esse outro lado aqui, dos terroristas, dos guerrilheiros. Eles não estavam, ela deixou claro aqui, né? Ela trabalhou com a Dilma Rousseff, né? A Dilma Rousseff era do mesmo... era da mesma organização dela. E aí você percebe que havia o outro lado, né? Que queria estabelecer também, igual os militares, uma ditadura. Ela falou, claro, que a gente não queria democracia, a gente queria ditadura, mas não era a ditadura dos militares, era nossa. Entendeu? Então, você poderia hoje estar vivendo num país tipo a Coreia do Norte. Procura saber como é que é a Coreia do Norte. Né? Tipo Cuba. Cuba, se você é cubano, você não tem liberdade de sair do país. Acho que você morar em Cuba, cubano, você pode... Você viu aí a questão dos médicos que vieram para cá, né? A família ficava presa lá, porque havia o risco deles não voltarem. Se traz a família, não vão querer voltar. É bom? Será que é bom viver lá? O cara quer sair, não pode. Podou a liberdade. As pessoas que saem de Cuba saem fugidas. Fugidas de lá. Então eles queriam transformar o país. Ela foi treinar em Cuba. Queriam transformar o país em Cuba. Né? Cuba é maravilha para quem está do lado de fora. Você vai ver aí professores, você vai ver aí, né, elogios. Olha, eu fui em Cuba, um paraíso. Né, lá no turismo e tudo mais, paraíso. Aí pergunta se quer morar lá. Cuba até hoje está vivendo aquilo que queria implantar no Brasil. Até hoje está vivendo isso. Está lá. Então pense nisso, né? A gente vai continuar, nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Nós vamos falar ainda sobre a questão econômica, né? É interessante você saber sobre a questão econômica. Nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalhador, né? A forma com que agia o governo, a forma com que agia também, né, outras vertentes de esquerda também. Nós vamos saber. Você está vendo que existia a versão radical, a vertente radical, mas não era só radical. Haviam outras vertentes também, né? O teatro se manifestava, né? A cultura se manifestava também, né? Com um viés também comunista, né? E você percebe que, né, o resumo dessa aula é que você percebe que tem dois lados. Você percebe que tem o lado do militar que chegou ao poder, que acabou com a democracia. Você percebe que tem um lado do militar que realmente, né, defendeu um grupo, né? Esse grupo era o capitalismo brasileiro, representava o capitalismo brasileiro. Né? Por outro lado, havia, como você viu aqui, o grupo, né, de esquerda que queria chegar ao poder, com uma ditadura também. Ela deixou claro isso aqui. Então, na próxima aula, nós continuaremos falando sobre isso, né? E fique com Deus.